o Jornal Jovem Pan, a gente fala agora sobre a China, que teria dado garantias de que não vai enviar apoio militar ao Irã. Em conversa com Donald Trump, o presidente do país asiático, Xi Jinping, defendeu o Estreito de Hormuz aberto e também fez um alerta sobre Taiwan. O cenário internacional é o tema da entrevista a partir de agora com Denise Campos, de Toledo. E eu estou em contato agora direto da China com Marcos Vinícius de Freitas, que é professor da Universidade de Relações Exteriores da China, em Beijing. Professor, aí na China, bom dia, boa noite aqui do Brasil. Bom dia, boa noite, Denise. Prazer conversar com você sempre. Pois é, Fabrício Naidoo está falando há pouco dos primeiros encontros aí entre Trump e Xi Jinping, e a gente percebe que mais do que acordos, que gerou uma grande expectativa em relação à conversa deles, se trata mais de uma pacificação geopolítica. Há essa preocupação do lado da China, principalmente, não é? Eu acho que desde o início, né, nas primeiras palavras do presidente Xi, foi justamente evitar ali um conflito entre potência em declínio e potência em ascensão, né? Ele faz uma referência histórica, justamente para dizer para o governo norte-americano, para o presidente Trump, que o importante neste processo é a estabilidade. O mundo precisa de estabilidade mais do que qualquer coisa. Eu acho que essa foi a mensagem dos chineses desde o início. E estenderam aí para o presidente Trump o tapete vermelho, justamente para dizer, olha, então, como você foi o último presidente norte-americano a estar aqui, fazia 9 anos que não vinha ninguém dos Estados Unidos visitar, nós o recebemos com tapete vermelho, cantaram até, né, tocaram no jantar aquela música da YMCA, justamente para dizer para o presidente Trump que querem aí uma estabilidade na relação, porque essa instabilidade tem prejudicado o crescimento global. O Trump até comentou a forma como ele foi recebido, os mega eventos e inclusive a estrutura de segurança para os dois presidentes, mas especialmente para Trump. Mas eu queria abordar questões geopolíticas que estão em aberto. Tem a questão do Irã. A China é próxima do Irã, importa quase 90% do petróleo que é produzido pelo país. Navios da China começaram a circular pelo Estreito de Hormuz, inclusive com a confirmação da China, só que Trump é que iniciou essa guerra. Esse assunto foi tratado entre eles? Foi, não é? E agora é importante, Denise, também entender que a China, ao menos aqui nas conversas que eu tenho tido, a China não retiraria do Irã, numa guerra assimétrica, o principal poder que os iranianos têm nessa guerra. A grande preocupação é o que o Irã poderia causar se tivesse uma bomba atômica, e o presidente Trump deu, de fato, para o Irã um instrumento muito mais dissuasivo, que é a utilização bélica, né, nós podemos dizer, no Estreito de Hormuz, com um impacto enorme na economia global, como a gente tem observado. E seria impróprio, de acordo com os princípios chineses de coexistência pacífica, querer intervir no Irã e querer forçar o Irã a algum acordo que lhes fosse prejudicial. Então, a postura chinesa é que podem ajudar, querem a paz e estimulam a questão da paz, mas não poderão jamais aí interferir no Irã, justamente para que o Irã faça ou tome alguma medida que lhe seja prejudicial, até porque esta guerra não foi iniciada por eles e eles estão sofrendo as consequências do equívoco, não é, do presidente norte-americano, que caiu aí na história do primeiro-ministro israelense e que tem sido aí um grande problema para Trump, justamente na tentativa de encontrar uma saída honrosa para uma guerra que ele alega desde o primeiro dia que venceu, mas que efetivamente não é a realidade. E tem uma outra questão que a China, inclusive, mantém um discurso mais firme, que é a questão de Taiwan, não é? Inclusive, Trump pode ceder em troca dos interesses dele, que são muito do ponto de vista comercial.
não é? Então, Trump, antes, inclusive, ele adiou o anúncio da venda de 13 bilhões de dólares em armas para Taiwan, e a China não quer que os Estados Unidos apoiem efetivamente a manutenção da independência da ilha, não é? Existe desde 74, desde o processo de negociação da entrada da China na União, dentro das Nações Unidas, o conceito e o princípio estabelecido de que existe uma só China e Taiwan é parte da China. Eu sempre gosto de destacar que nós esquecemos que Taiwan faz parte ali de um processo interno político. Tanto é que o nome oficial de Taiwan é República da China. Nunca foi ali o desejo de Chiang Kai-shek de ter uma separação definitiva da ilha. E o próprio partido, o Kuomintang, recentemente, enviou a sua líder aqui, justamente para dar a garantia de que a ideia é que haja uma manutenção desta relação e, efetivamente, os chineses querem que Taiwan volte, né, a ser parte da China continental, justamente por causa do histórico negativo dos 100 anos de humilhação, o qual Taiwan fez parte, foi ali dominada pelos japoneses, e os chineses querem que este processo de reintegração de Taiwan aconteça justamente para concluir um período da história chinesa muito complexa e que é um fator aí que manchou a história da China nos últimos 5.000 anos. Então, esse é um fato. E o problema é que os norte-americanos adotam uma postura dúbia com relação a Taiwan e utilizam Taiwan como uma forma de querer pressionar a China quando entende que a relação não está indo muito bem, inclusive a venda de armas. Agora, um fato Denise, que os chineses já disseram, já afirmaram que se quisessem invadir Taiwan, não é, que militarmente, ou se quisessem tomar Taiwan ou retomar Taiwan por uma medida militar, eles já poderiam ter feito isso há bastante tempo. Agora, não fazem porque isso geraria uma disrupção econômica na região e para a própria China, e no interesse dos chineses fazerem isso, tendo claro que ao longo da história e no correr da história e dos anos, certamente Taiwan voltará a pertencer à China como sempre pertenceu. Tem alguns exercícios militares, mas nunca se chegou, de fato, a um confronto, a uma tentativa de ocupação de Taiwan, mas sempre tem essa questão política colocada, geopolítica, aliás. Agora, professor, a gente viu que Trump levou muitos empresários, porque o interesse dele é comercial. A estreia do governo dele foi de um embate pesado com a China, aquela troca de tarifaço entre os dois países. Trump impôs tarifas pesadas, a China retrucou e voltou de novo os Estados Unidos a aumentar, e em determinado momento eles fizeram um acordo, porque há um interesse entre as duas potências quanto a isso. Hoje Trump comemorava, por exemplo, a venda de aviões, que é da Boeing. Ele levou também representantes da inteligência artificial. A China reclama muito de restrições que são colocadas a exportações, por exemplo, de chips dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que tenta utilizar a inteligência artificial para driblar as restrições de acesso a determinadas tecnologias. O senhor acha que pode haver um encaminhamento comercial melhor entre os dois países? Não há dúvida de que o interesse comercial é de ambos os lados, né? A China vê nos Estados Unidos um parceiro comercial importante, e os Estados Unidos, eu acredito que a essa altura do campeonato também compreenderam que as sanções impostas à China só prejudicaram efetivamente as empresas norte-americanas, porque os chineses passaram aí, neste processo todo, Denise, a produzir domesticamente muitas das coisas que eles importavam dos Estados Unidos. Inclusive, não é, foi anunciado aí, o presidente Trump anunciou a venda de 200... Estamos com um problema no contato. Agora sim, pode prosseguir, professor, por favor. Perdão. A internet às vezes dá essa falha, né? Mas o fato é de que o presidente Trump anunciou aí que a China iria comprar 200 aviões da Boeing, mas não podemos esquecer também que foi um problema na questão da relação, logo no início desta guerra comercial,
que a Boeing pararia de fornecer peças para os aviões, não é? Então, o comércio bilateral é importante. Os Estados Unidos entendem que a China é um grande consumidor e a renda per capita chinesa tem subido nos últimos anos. E é claro que, para as empresas americanas, abrir mão de um mercado de 1,4 bilhão de pessoas seria um tiro no pé. E por essa razão que, tanto para o presidente norte-americano como para o presidente chinês, quanto mais estável a relação comercial e quanto maior o nível de comércio entre os dois países, melhor é. E esse é o objetivo todo. Por essa razão que Trump veio com essa delegação enorme de grandes empresários norte-americanos, justamente para poder manter a relação comercial como a força diretriz, a força motora da relação bilateral. Agora, professor Marcos Vinícius, fica uma preocupação também do ponto de vista do Brasil com uma relação mais estreita comercial entre China e Estados Unidos, porque Trump levou, inclusive, representantes do agronegócio dos Estados Unidos. Ele tem interesse, por exemplo, em ampliar as vendas de carne, de soja, que são produtos que o Brasil exporta para a China. E a China é hoje o principal parceiro comercial do Brasil. E o Brasil tem que ficar preocupado, né? Inclusive porque ele trouxe na conversa o presidente, acho, da Cargill, não é? Que é uma trading company na área agrícola. E o Brasil é concorrente dos Estados Unidos na questão agrícola. Então o Brasil precisa vencer essa esquizofrenia que às vezes a gente observa na relação com a China e entender que nós somos muito mais parceiros comerciais da China do que concorrentes efetivos. E somos concorrentes, sim, dos Estados Unidos, não só pelo mercado chinês, mas por outros mercados que existem no mundo. A China tem aí, Denise, feito planos justamente para alcançar a autossuficiência agrícola ao longo do tempo. E isso é importante, porque nós temos que observar isso justamente para que não percamos aí este mercado que é grande e que utiliza o Brasil nesse processo comercial como uma garantia justamente dos problemas gerados pelos Estados Unidos. E a China é muito sábia porque, historicamente, no passado, quando a União Soviética teve problemas e precisou contar com grãos dos Estados Unidos, os Estados Unidos simplesmente não forneceram. Então, por essa razão que os chineses têm investido no setor agrícola brasileiro, comprado bastante, feito com que o campo brasileiro florescesse ainda mais, justamente como uma garantia. Então, eu sempre comento que seria importante aí para as autoridades brasileiras entenderem que a competição é acirrada, Trump precisa garantir o voto do campo para o Partido Republicano, e a questão agrícola é fundamental nesta concorrência. Então, é hora de nós sabermos entender que não existe, né, bonzinhos nessa área internacional e que nós somos concorrentes efetivamente. O Brasil acabou buscando novos mercados, inclusive ampliando os negócios com a China, diante das tarifas que foram impostas pelos Estados Unidos, naquele tarifaço no primeiro momento, e hoje os Estados Unidos têm um peso menor nas relações comerciais com o Brasil e a China ocupou parte desse espaço. Mas a China tem colocado algumas sinalizações para o Brasil também de proteção da produção local, inclusive em relação à carne, que o Brasil tem uma cota de exportação, fechando essa cota vai ter uma tarifa muito pesada de 55%. Isso pode ser indicativo de que há possibilidade de mudanças nessa relação? Aí foi uma questão até de proteção comercial, não é? Do agricultor doméstico, para que ele pudesse ter competitividade internacional e para que ele pudesse aí também se estabelecer. Então, o governo chinês estabeleceu justamente esses mecanismos para garantir aí a produção agrícola chinesa. Num dos relatórios recentes, a China afirmou que possui aí a capacidade de alimentar 1,6 bilhão de pessoas. Então, vamos lembrar, né, Denise, que chinês não come só soja e chinês também não come só carne, né? Então, existe aí um oceano de outras coisas que os chineses vêm buscando justamente para garantir
a proteção e a segurança alimentar. E nesse processo todo, claro que eles vão também utilizar de mecanismos para incentivar para que isso aconteça. Mas não podemos esquecer, e aqui é um ponto positivo, de que no confronto comercial entre China e Estados Unidos, no ano passado, os chineses não compraram soja dos Estados Unidos. Isso foi aí um sinal muito claro do compromisso chinês de levar adiante a relação comercial com o Brasil de uma maneira intensa, justamente para garantir o suprimento e, principalmente, afirmar para os Estados Unidos de que não existe aí dependência com relação aos Estados Unidos na alimentação chinesa. Então, esse é um fator importante. E, claro, que nós não podemos deixar de esquecer, de recordar dessa história toda, de que quanto mais os Estados Unidos buscam aí ampliar a sua relação com a China, isso vai aí em detrimento direto da relação chinesa com o Brasil e pode eventualmente, inclusive, impactar nesta relação no longo prazo negativamente. Agora, é uma negociação, um posicionamento aí bastante difícil de ser articulado, porque ao mesmo tempo que os Estados Unidos querem ampliar o comércio, inclusive na agropecuária, tem a questão das terras raras, que a China é a maior produtora, tem restrições da venda para os Estados Unidos preocupados com isso, porque representa aí a evolução de novas tecnologias, da inteligência artificial, e ao mesmo tempo que o Brasil pode ser um grande produtor e precisa de investimentos. Inclusive, Lula e Trump trataram dessa questão, não aprofundaram, não fizeram nenhum acordo, mas esses pontos foram tratados também no encontro que tiveram recentemente, né? Mas o problema das terras raras, né, Denise, além da questão ambiental, que o Brasil vai ter de decidir se faz ou não, é a questão do refino. A China hoje em dia tem, acho que 60%, 70% das reservas globais de terras raras na mineração e fazem 90% do refino. Então, a grande questão é justamente sobre esse aspecto de nós fazermos somente a mineração e mandarmos o minério bruto para os Estados Unidos. Aqui é importante de deixar muito claro uma coisa. Se as terras raras, se os minerais de terras raras são essenciais para os Estados Unidos e para a China, por que eles não serão considerados da mesma maneira pelo Brasil, transformando os minerais simplesmente em commodities? Eu acho que esta é a fundamental pergunta que o Brasil deveria se fazer nessa questão. E justamente incentivar que estes minerais fossem utilizados e fossem minerados, refinados, de uma maneira que o Brasil pudesse também dar um salto qualitativo na sua produção e na sua utilização. Talvez seja o caso aí não de só vender para os Estados Unidos, mas de buscar uma parceria com os chineses ou com quaisquer outros países que possam aí, de alguma forma, oferecer a possibilidade de nós conseguirmos, como país, utilizar este elemento estratégico da maneira melhor possível. E não somente fazer aí um acordo comercial para vender tanto para os Estados Unidos como para a China. Bom, essa foi a posição colocada, inclusive, pelo presidente Lula, que ele falou que ele quer que, se os Estados Unidos querem ter acesso a essas terras raras, aos minerais estratégicos, que invista no Brasil. Isso foi colocado e nós temos um projeto em tramitação no Congresso que cuida exatamente dessa questão, de atrair investimentos, de agregar valor ao produto, ao potencial que nós temos aqui de exploração. Então, pode ser uma questão que fique aí mais resolvida a médio prazo, né? É verdade, porque é essencial, não é? Você não pode... Como é que um país trata as terras raras como um elemento essencial do seu desenvolvimento econômico e o outro trata isso como commodity? É algo que seria impensável e que, claro, os chineses, quando olham para esse tipo de comportamento no Brasil, ficam assustados, né? Como é que é possível o país abrir mão de um recurso tão essencial. E os chineses, né? O Deng Xiaoping dizia o seguinte: os árabes têm o petróleo, a China tem as terras raras. Agora,
nessa configuração toda, a gente percebe que os interesses particulares de cada país prevalecem sobre adversidades que existem num contexto mais amplo. Por exemplo, já houve problemas de Trump com relação aos BRICS, quando se discutiu a possibilidade de substituição da moeda nas negociações entre os países. A China sempre quis ocupar esse espaço. Aliás, há uma disputa por liderança. Por mais que eles tentem agora uma posição conciliadora, de pacificação, tem aquela disputa, quem é o líder de fato do mundo? Né? Aí entra Xi Jinping e Trump. Trump se sente o dono do mundo, é o maior líder, mas Xi Jinping também quer colocar essa posição, não é? Aí tem os interesses. A China tem proximidade com a Rússia, tem proximidade com o Irã, está no BRICS, tem essa concorrência, não é, em relação ao mercado internacional, e a China detém boa parte da dívida americana, que é até um instrumento de barganha que se falou que ela poderia utilizar naquele momento do tarifaço. Então, todos têm as suas armas para serem usadas no momento adequado. Claro, né? E aí é que reside a inteligência e a capacidade de você poder utilizar estas armas para articular um benefício de longo prazo para o país. Então, essa é a inteligência que deve estar sempre presente no campo da negociação internacional, não é? Veja só, é muito interessante quando a gente olha, por exemplo, para o Irã, que perdeu, né, na guerra tática. Os Estados Unidos deram ali um show impressionante de tecnologia, mas os estratégicos iranianos conseguiram utilizar o Estreito de Hormuz de uma maneira muito inteligente, como tem feito. Então, mesmo numa questão assimétrica, você saber utilizar os instrumentos que possui da maneira mais inteligente é essencial para justamente conseguir vantagens que na assimetria da relação pode representar algo muito importante. Então, eu acho que esse é um fator fundamental quando nós olhamos para esta relação da China com os Estados Unidos. E, claro, a palavra-chave deste encontro foi estabilidade, mas em nenhum momento se retirou a ideia da competitividade entre os dois países. Essa busca pela estabilidade. Agora, aproveitando até a sua experiência em análise internacional, como é que o senhor prevê, aliás, o senhor tem alguma previsão quanto ao desfecho da guerra no Oriente Médio, a situação que os Estados Unidos ficaram, porque parece difícil chegar a um acordo que não dê a impressão de que seja um recuo? Para o presidente Trump, a única impressão que dá é que ele tem ali de retomar a guerra para tentar forçar o Irã, neste processo todo, a render-se efetivamente, mas não me parece que isso vai acontecer. Então, o ideal seria o presidente norte-americano dizer que venceu a guerra, não é? Como ele tem feito desde o primeiro dia, e abandonar essa questão justamente para que a situação não piore do ponto de vista político e econômico para os Estados Unidos. O senhor acha que pode chegar a esse ponto? Porque o Irã deu uma demonstração de força. No final das contas, mesmo com toda a força bélica dos Estados Unidos, eles tiveram que recuar em determinado momento, porque o Irã começou a atacar infraestruturas de outros países na região e o Estreito de Hormuz impõe perdas globais em termos de inflação, em termos de forçar os outros países a usarem as reservas que têm de petróleo. Isso pode acontecer, inclusive, com a China, não é? Sim, né? Mas a China fez uma coisa importante, né, Denise? A China tem feito a lição de casa. Eles têm a maior reserva de petróleo do mundo e tem acordos aí, uma diversidade de acordos de fornecedores de petróleo. Inclusive, o Brasil exportou petróleo bastante para a China e você tem outros fornecedores globais. Então, eu acho que essa é a grande lição que a gente aprende com a China, né? Você pode tirar um país de uma situação econômica negativa se você tiver um planejamento de longo prazo e medidas de longo prazo. Então, os chineses têm sido muito inteligentes nesse processo todo. Inclusive no uso de novas tecnologias, energia limpa, energia solar, dependendo menos do petróleo, apesar de se esforçar para manter as reservas, mas a China tem, por exemplo, tido muita força na exportação de veículos, né, que utilizam energia e não usam mais o combustível fóssil, não é? E o mais importante de tudo, a China quer se tornar a principal parque elétrico do mundo, né? Isso que a gente não pode esquecer. Inclusive, o presidente Xi Jinping comissionou aí mais de 100 usinas nucleares. Então, isso é uma perspectiva muito clara
da necessidade chinesa de garantir a energia e não ficar dependente de terceiros. Professor, o senhor morando aí em Beijing, né, convivendo na China já há muito tempo, o senhor sente essa força modernizadora da China efetivamente se espalhar por todo o país, ela ter condições de enfrentar adversidades que vêm do exterior, como agora? China também tem registrado aumento da inflação, tem preocupações na área imobiliária. Como é que o senhor vê a gestão econômica de uma das maiores potências do mundo? O presidente Xi fez referência, né, aos embaixadores que foram recentemente credenciados, que a China é como um elefante e um homem cego. Não é? Se você for cego e tocar um elefante e encostar nas patas, você vai achar que é uma coluna. Se encostar no corpo, vai achar que é um muro, não é? Que é uma muralha. Então ele falou que a China é um país que tem aí as suas áreas muito desenvolvidas, mas também tem as suas áreas menos desenvolvidas. E nesse sentido é que ele tem buscado, e o governo chinês tem feito todas as tentativas no sentido de garantir o crescimento e a estabilidade do país como um todo para que todas as regiões avancem. Mas é claro, a China é um país em desenvolvimento e, como os chineses dizem, será sempre um país em desenvolvimento. E com muita desigualdade social ainda, não é? Ainda existe, mas eles conseguiram aí resolver muitos problemas, né? Retiraram 800 milhões de pessoas da pobreza nos últimos anos, da miséria, e conseguiram aí avançar muito do ponto de vista econômico. E estabelecer essa relação aí em termos comerciais, que os Estados Unidos acabam se afastando e a China vai ocupando espaços. Inclusive, há uma preocupação com o avanço da China no continente americano, não é? Uma das dificuldades de Trump para ele lidar, para talvez tentar impor uma posição em relação à Venezuela, é isso, é para não deixar que a China avance nessa região. O grande problema, Denise, não é querer, não é? É o quanto os Estados Unidos estão dispostos a efetivamente financiar algo para a região. Não é? Não adianta somente dizer, olha, vocês não podem adotar nada, comprar nada chinês, sem que haja ali uma oferta efetiva de outros produtos ou de outras garantias econômicas. E isso a gente observa que não tem acontecido.